Um dos meus textos favoritos de toda a história da igreja é um documento bem curto. Se chama Carta 96, é o nome desse documento. Foi escrito por Plínio, o jovem. Ele era governador romano de uma região chamada Bitínia e outra região chamada Porto. Hoje compõe a Turquia. Nessa carta, o Plínio está questionando o imperador. Na época era o imperador Trajano, sobre como ele deveria lidar criminalmente com os cristãos. Os cristãos deveriam ser perseguidos, segundo ele, mas ele não conhecia bem essa nova seita de arruaceiros que estava aparecendo. Ele envia essa carta para questionar sobre o que fazer. A gente está falando de 112 depois de Cristo, mais ou menos. Explicando o gravíssimo crime dos crentes, ele descreve o que ele entendeu ser a sociedade cristã. Ele diz assim, descrevendo quem nós somos, né? Eles se reúnem regularmente, em certo dia antes do nascer do sol, entoam alternadamente entre os presentes um hino em honra de Cristo, como se de um Deus se tratasse, e comprometem-se, mediante juramento, a não perpetuar alguns tipos de crimes, a não cometer furto, nem roubo com violência, nem adultério, a não faltar com a palavra dada e a não se negar a restituir um depósito quando chamados a pagar. A vida dos cristãos primitivos em tempos de perseguição era uma vida de fidelidade, honestidade e comunhão. Plínio também fala sobre a ceia, logo em seguida ele diz: também manifestaram que, uma vez cumpridos estes ritos, tinham o costume de retirar-se e voltar a se reunir mais tarde para celebrar com comida. Esse relato me toca muito, porque ele me remete aos primeiros anos do cristianismo. Não é um texto escrito por um cristão, pelo contrário, é um texto escrito por alguém que queria nos matar e descreve quem nós somos desde o início de tudo. Eu leio esse texto e eu me sinto no século I, eu me sinto no século II. Ele escrevendo que antes do nascer do sol, os cristãos se reuniam, cantavam alternadamente hinos a Cristo como se fosse um Deus, porque Ele é Deus, e a igreja desde o começo entoa hinos a Ele. Mas o que me chama a atenção, de modo particular aqui, e é o que eu quero chamar a atenção hoje, é o modo como os irmãos lidavam uns com os outros. Eles juravam, se comprometiam e juravam uns aos outros que não cometeriam furtos, que não cometeriam roubos, que não cometeriam adultérios, que não mentiriam, que nunca cometeriam fraude. Desde o começo da fé cristã, nós somos reconhecidos pelo modo como nós nos comprometemos uns com os outros, do modo como nós lidamos verticalmente e horizontalmente com a fé. O início de Hebreus 13, que é o nosso texto de hoje, é um dos textos bíblicos que fala sobre as formas como nós nos tratamos, sobre aquilo que devemos uns aos outros como homens e mulheres da nova aliança e do reino inabalável. É um texto que, assim como a carta do jovem a Trajano, descreve quem nós somos e quem nós devemos ser e como nós devemos ser percebidos aos olhos do mundo. Quem nós somos, irmãos? Como habitantes de um reino inabalável, como membros de uma aliança superior, é homens e mulheres que amam de forma sobrenatural. Nós amamos de forma sobrenatural. E esse é o encerramento da carta aos Hebreus. Nós estamos no último capítulo, Hebreus 13. Alguns pastores vão pregar nesse texto e tratam muitas vezes como só um pequeno adendo final, de fim de carta, com alguns conselhos muito simples. Eu fui ler esse texto essa semana como se fosse ler um texto muito simples, só o encerramento do livro. Mas o autor aos Hebreus já permite que o final de sua carta seja um convite, que ele culmina tudo o que ele tem ensinado na realidade do amor. Não de um amor como o mundo conhece, mas de um amor cristão que abala as pessoas que observam e que encontram algo fora de tudo aquilo que pode ser esperado em relacionamentos humanos comuns. Hebreus 13, 1 a 6 diz assim: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Dignos de honra, entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contenham-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim,
afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Esse texto tem 3 marcadores interessantes aqui, que é o tema do amor. Ele fala: seja constante, o amor fraternal. Amor fraternal no grego é uma palavra só. Ele fala sobre exercer hospitalidade. A palavra hospitalidade tem a mesma raiz de amor no grego, de amor fraternal. E ele fala sobre a avareza. E a avareza no grego é literalmente não, ele vai dizer para a gente não amar, né, as posses. A palavra também no grego é para amor. No versos 1, 2 e 6, o autor fala de amor. E parece que ele está criando um grande bloco. Quando você lê em português, parecem conselhos aleatórios. Ele fala de amar o irmão, fala de ser hospitaleiro, fala de olhar para os presos, fala de matrimônio, fala de dinheiro. E parece que ele está falando de coisas soltas. Mas veja, o núcleo de tudo que ele fala, do verso 1 a 6, é um só. É o modo como nós amamos. O autor está preocupado em nos convencer que amar de verdade custa preço de morte. E isso é uma coisa que a gente costuma não querer praticar na nossa vida, porque o amor cristão converteu-se em algo muito domesticável. O amor cristão geralmente é um sentimento positivo, é perdoar alguma coisa um tanto rápido, eu recebi uma ofensa, alguém disse uma coisa que eu não gostei, eu deixo para lá e está tudo bem. A gente trata o amor cristão como ter um sentimento gracioso com pessoas que nos fizeram pequenos agravos. Mas na verdade todos nós somos culpados do crime de domesticar o cristianismo. O amor cristão é algo que, pelas nossas próprias forças, beira a loucura. É inalcançável, mas é o que é requerido de nós. O texto começa dizendo assim: seja constante o amor fraternal. Primeiro, nós, como cidadãos do reino, somos pessoas que amam os irmãos. Nós amamos nossos irmãos. Seja constante o amor fraternal. É interessante que a palavra que é usada aqui, para ser constante, ele diz o amor deve durar, literalmente ele diz isso, o amor fraternal deve durar. É a mesma palavra que ele usa no capítulo passado para falar do reino, que o reino é inabalável, existem coisas duradouras que são esse reino. Assim como o reino é duradouro, o nosso amor deve durar como dura o reino de Deus. Porque cidadãos do reino são cidadãos do amor, são cidadãos do amor. É fácil a gente pensar em amar quando a gente esquece qual é o contexto onde esses irmãos estão vivendo. Lembre que eles vivem perseguição, e perseguição intensa. Alguns foram presos injustamente, outros foram mortos, alguns perderam seus bens, foi confiscado os seus recursos, muitos são zombados publicamente, a vida deles está em desgraça. E o que Deus ordena para eles através dessa carta é que no meio da dificuldade, do terror, do medo, o amor fraternal deve durar. Igrejas precisam amar na dificuldade. Nós geralmente queremos amar quando está tudo bem, porque quando as coisas estão más, o que a gente quer é ser amado. Porque o sofrimento muitas vezes é meio egoísta. O sofrimento nos coloca no centro e faz a gente acreditar que a nossa vida, a nossa história importa mais que qualquer outra coisa. Porque eu sinto a minha dor mais do que eu sinto qualquer outra dor. Então, como a minha dor é a minha e por isso eu a sinto mais, durante o meu sofrimento, eu preciso que os outros me amem. Aí chega o autor de Hebreus, olhando para um povo em extrema desgraça, em dificuldade, em sofrimento, em dor, com a cabeça correndo o risco de ir para o fio da espada, e o que ele espera deles não é melindre. O que ele espera deles não é que eles estejam feridos pelo sofrimento. O que o autor espera deles é que eles amem no sofrimento. É que no meio da dificuldade, eles se tirem do centro. É que no meio da dificuldade, eles não deixem que a dor os ponha no holofote. Mas que no meio da dor, eles continuem colocando os outros no holofote. A pior coisa que pode acontecer com você na dificuldade é você se importar demais com a sua dificuldade. A pior coisa que pode acontecer com você na provação é você achar que alguém te deve alguma coisa. Veja, te devem alguma coisa. Devemos coisas uns aos outros. Mas quando você está em sofrimento e o teu sentimento é que alguém precisa vir para lhe amar, você já perdeu, já sucumbiu ao sofrimento.
O sofrimento é vencido. O sofrimento é vencido quando a gente não deixa o sofrimento nos colocar no centro da nossa vida. Timothy Keller escreve naquele maravilhoso livreto O Ego Transformado que humildade não é pensar menos de si mesmo, mas humildade é pensar menos em si mesmo. Não é quando você fica pensando que você é menor, é quando você nem pensa mais em você e os outros são colocados na frente. O sofrimento costuma nos deixar autocentrados. Pessoas que vivem no evangelho, que vivem no reino, mesmo durante o sofrimento, continuam se importando com os outros. É quando nós estamos fracos, doentes, enlutados, pobres, e nós continuamos olhando para fora. Não vivemos sucumbindo às nossas próprias necessidades emocionais, mas nós nos importamos com o outro, buscamos o outro, mesmo quando dói em nós. O sofrimento venceu. Satanás faz festa quando a gente deixa de ser operante, deixa de olhar para o outro e fica sentado esperando que alguém venha lamber as nossas feridas. O que Deus espera de nós no sofrimento é que sejamos cidadãos do reino, porque o reino de Deus é duradouro e o reino de Deus não pode ser abalado. Ele diz que o amor deve durar como dura o reino, porque o reino é um reino de amor fraternal. Fomos inseridos no reino dele e ele é amor. Quando a gente fala de reino, a gente muitas vezes pensa em política, né? E dentro dos ambientes teológicos, dos debates teológicos da modernidade, quando a gente fala de cosmovisão, do cristão e política, cristão e sociedade, a gente percebe que roubaram o termo reino de Deus para falar de violência, de imposições políticas. Veja, o reino de Deus tem que ser implantado, mas o reino de Deus é implantado pelo amor de Deus. O reino de Deus não é implantado pelos nossos votos, não é implantado pelo progresso de uma ou outra corrente política. O reino de Deus se implanta sobre a terra através do amor de Deus que se coloca sobre os homens. Nós transmitimos os valores do reino quando nos amamos. O reino de Deus é vivido pelo amor. E se você está preocupado com o reino, você pega tudo o que queima no seu coração sobre política, sobre conservadorismo, sobre liberdade, sobre inflação, sobre imposto, sobre eleição, sobre Lula, sobre Bolsonaro. Você troca tudo isso pela verdadeira política do reino. É o amor aos irmãos. A política do reino não é de direita nem de esquerda. A política do reino é de amor. Essa é a nossa identidade. E você pode ter sua preferência política, não tem problema, mas o reino do qual participamos não é desse mundo. O reino do qual participamos não se impõe pela força. O reino do qual participamos não se impõe pelo voto. O reino do qual participamos não se impõe por meio de uma personalidade política. Veja, o reino do qual participamos não se impõe sequer através dos nossos valores conseguirem espaço na esfera pública. O reino do qual participamos se impõe quando amamos quem está do nosso lado. Transformamos a sociedade não pelo avanço de valores políticos, transformamos a sociedade amando quem está sentado comigo na igreja. É amando minha esposa, é amando meus filhos, é amando o irmão, é perdoando, é indo atrás, é me importando, é ajudando. É quando o amor cresce e eu coloco o outro na frente que o reino se propaga. Porque o reino é o reino do amor. Se vocês brigam por política, vocês votam no diabo. Através da prática do reino de vocês. Muito mais importante do que em quem você vota nas suas eleições, muito mais importante do que suas visões políticas, muito mais importante que as suas preferências, eu tenho as minhas. Muito mais importante é que a gente propague o reino através de um amor que dura quanto dura o reino. É fácil amar de momento, difícil é ter um amor que é duradouro como o reino de Deus. É um amor que permanece, é um amor que continua, é um amor que se impõe, onde nós constrangemos pelo amor, onde nós lutamos para amar, onde somos pacificadores, onde lutamos para que as guerras não aconteçam. Quando entendemos que em muitos conflitos, se um dos dois ganhar, todos perderam. Em muitos conflitos familiares, conflitos de pais com filhos, de maridos com esposa, de membros da igreja, que se um dos dois ganhar, todo mundo perdeu. Porque nós não estamos em guerra, não podemos estar em guerra, porque nós não estamos em conflito, porque nós somos de um reino que é marcado por um amor que é duradouro, por um amor que é fraternal, por um amor que é constante. É fácil amar longe, é fácil amar a obra missionária, difícil é você sair da sua cadeira para ir servir na congregação lá em Damasco, que está precisando de gente todo domingo, tem trabalho com crianças, é uma luta para fazer um crente se levantar, para dirigir por 25 minutos, para servir na congregação.
É fácil amar a obra missionária, porque você não está lá. É fácil amar os perdidos, difícil é você abrir sua boca, pegar um ônibus e ir levar o evangelho para quem precisa. É fácil amar a humanidade, difícil é amar o próximo. Nelson Rodrigues escreveu isso no século XX. A gente ama a humanidade, a gente não ama o irmão. A gente ama a igreja, a gente não ama o cara da igreja, que tem uma opinião diferente da minha, que impõe coisas que eu não gosto, que tem uma visão da qual eu não participo. É fácil amar de boca, difícil é amar com atitudes. Aqueles irmãos estavam sofrendo, e sofrendo muito, e irmãos em sofrimento precisam olhar para o sofrimento dos outros. O reino, ser participante do reino, é ser participante do serviço ao povo de Deus, porque amar custa caro, irmãos. Amar não é barato. O amor fraternal custa caro. Se está sendo fácil amar, talvez você só esteja isolado. Se está sendo fácil amar, ou nós estamos muito maduros como igreja, aleluia, ou você só não está envolvido bastante. Porque amar dói, porque amar tem um preço, amar custa muito caro. Eu vou repetir, amar tem um preço, e amar custa muito caro. O autor aos Hebreus vai deixar isso mais claro para a gente, quando ele diz, primeiro, que a gente tem que amar os irmãos, e amar os irmãos às vezes parece fácil. É um amor doméstico, daqueles que participam junto com a gente. Mas veja, ele está falando sobre a comunidade em sofrimento. Amar durante a perseguição não é tão fácil quanto parece. Amar quando nossa mãe é que está na UTI e a gente se importar com o outro. Amar quando a minha empresa é que está quebrando e eu tenho que me importar com o outro. Amar quando o meu casamento está mal e eu tenho que me colocar à disposição para servir os outros. Não é tão fácil quanto parece. Porque a gente sente que é nossa hora, é minha vez de ser cuidado, é minha vez de ser paparicado, é minha vez de estar no centro, é minha vez de poder chorar minhas feridas. Eu espero que você encontre a sua vez, de fato. Mas você não pode, durante o sofrimento, se deixar sucumbir pelo sentimento de merecimento, de que é hora dos outros me amarem. Durante o sofrimento, assim como o reino dura, o nosso amor tem que permanecer inabalável. Assim como o reino não se abala, ele diz no capítulo 12, o nosso amor não pode se abalar. Nós não podemos cansar de fazer o bem. Nós não podemos cansar de amar. Porque é isso que caracteriza quem nós somos mais que qualquer outra coisa. É isso que diz o que a igreja é. É isso que diz quem nós somos. É isso que marca-nos como cidadãos do reino. Nós amamos. Nós amamos, nós servimos, nós cuidamos. É por isso que é tão vergonhoso algumas das reuniões que a gente participa como presbitério. É triste, é muito triste o nível de infantilidade que faz com que a gente brigue com nós mesmos muitas vezes. Vocês brigam uns com os outros, se ofendem uns com os outros, odeiam uns aos outros, ficam sem falar uns com os outros, se evitam. Às vezes não pode entrar em certos assuntos e tem que ficar, às vezes, o presbitério vindo resolver conflitos entre irmãos da igreja que se resolveriam com amor. Se amássemos, era o bastante. Muitas igrejas são feridas por pastores e muitos pastores são feridos por igrejas, não por causa de diferenças administrativas, não por visões diferentes de ministério, unicamente porque a gente não amadurece em amar, em engolir sapo para a glória de Deus, em perder para a glória de Deus, deixar o outro ter a última palavra e não entrar nas guerras e nas competições que surgem. Nós muitas vezes guerreamos uns com os outros, odiamos uns aos outros, encontramos prazer em falar mal do outro, porque o nosso coração ainda não é um coração do reino. Se nós fôssemos cidadãos do reino, nós teríamos um coração que ama, e que ama de fato, e coloca o outro em primeiro lugar, e coloca o outro na frente, e entende que eu, como membro desse reino, eu propago o reino amando quem está do meu lado. Mas veja, ele diz, seja constante o amor fraternal. Então, depois de falar do amor aos irmãos, ele usa um outro termo para falar de amor. Ele diz, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Ele fala de amor aos estrangeiros, amor aos de fora. A palavra hospitalidade significa literalmente amor aos estranhos. Tem um jogo de palavra, como eu já falei aqui. Enquanto o amor fraternal é filadelfia, o termo hospitalidade é filoxenia. Então você tem filo aparecendo aqui nos dois, né? Você tem a ideia de amar os de perto e amar os de longe. O amor do reino é um amor que ama quem está perto e que ama
quem está longe. Mas o termo hospitalidade é um termo muito técnico dentro da cultura do Novo Testamento. Essa ideia de amor aos estranhos significa geralmente oferecer a viajantes alojamento, comida, bebida e provisão para a viagem. Veja que na cultura antiga não tinha Airbnb, não tinha sites de booking de viagem. Você viajava, seja a trabalho, seja porque você estava mudando de cidade, você podia ser um missionário. E geralmente você tinha algumas estalagens, mas as pessoas dormiam na casa umas das outras. Isso era muito comum naquela cultura, o que é muito estranho para a gente. Um estranho dormir na sala da sua casa, ganhar um pouco de comida, bebida e então algum recurso para continuar a viagem. Isso era uma prática muito generosa e os cristãos ficaram conhecidos por isso. Existe uma carta de um homem chamado Juliano. Juliano foi conhecido como Juliano o Apóstata, que é muito triste esse ser o seu nome que ficou para a história. Você é Juliano o Apóstata, você era cristão e não é mais. Na sua carta 49, ele escreve que o acolhimento aos estrangeiros era uma das marcas principais do cristianismo. Os cristãos eram focados na ideia de receber, preparar e encaminhar viajantes, porque eles sabiam que essa era uma forma de amar quem precisava, mas também era uma forma de acolher, servir e evangelizar quem ainda não conhecia Cristo Jesus. Eles abriam suas casas e eles foram cada vez mais conhecidos por isso. Ao longo da história da igreja, grupos levaram isso às últimas consequências. Existe um grupo chamado Quaker, nos Estados Unidos, lá no período pós-reforma. Era um grupo bem avivalista e eles praticavam o que era conhecido como hospitalidade radical. Muitos Quakers não tinham trancas nas suas portas. Eles acreditavam que qualquer um deveria ter acesso às suas casas. E eles abriam suas casas para que as pessoas entrassem. Esse povo é meio doido, né? Ou eles são só aquilo que a gente tem medo de ser? Porque a gente olha para esses exemplos históricos exagerados, meu Deus, as pessoas não tinham tranca na porta, E parece que a gente ri de nervoso, porque a gente pensa, por que a minha vida não representa esse nível de comprometimento com o reino de Deus? Não me entenda mal, eu tenho tranca na minha porta. Eu tenho cerca elétrica. Eu não quero que as pessoas tenham acesso livre à minha casa. Mas por que a nossa vida e o nosso comprometimento com o Evangelho não significa um nível de abertura que possa entrar para a história? A gente lê alguns livros sobre a vida cristã comum e sobre ser crente na vida simples. Vários desses livros são maravilhosos. Eu gosto muito do Simplesmente Crente, do Michael Horton. Fala sobre como a gente pode ser cristão no dia a dia, sem as grandes pirotecnias da mídia e dos grandes sacrifícios missionários da história, como ser crente no meu trabalho, no dia a dia, na escola, e a gente tem que aprender isso, mas sabe o que eu acho? A gente aprendeu bem demais. A gente está acostumado demais com um cristianismo que não afeta em nada a nossa normalidade de vida. E a gente faz poucas coisas que o mundo se espanta. Eu fiquei espantado quando meu professor do seminário, o pastor Tiago Albuquerque, disse que um membro da sua igreja estava sendo ameaçado de morte por um traficante das áreas lá da igreja, porque o irmão desse membro da igreja era meio perigoso e tudo mais. Eu disse, eita pastor, o que foi que o senhor fez? Porque o traficante estava ameaçando ir na igreja matar o irmão. Ele disse, faço, levei ele para morar comigo. Aí eu fui lá no traficante e disse, olha, está lá na minha casa, você não vai lá não. Disse, pastor, meu Deus, mas os seus filhos, pastor, sua esposa. Tiago, o que é que um pastor faz? O que é que um crente faz? Quando as coisas são anormais. Você se comporta de forma normal. Um colega meu, um pastor amigo, ele sempre dizia para mim, Iago, você não tem que ser doido para ser pastor, mas ajuda. Deixa eu dizer, você não tem que ser doido para ser crente, mas dá uma forcinha. As realidades que se impõem sobre nós são realidades das quais nós precisamos nos envolver, e o nosso envolvimento muitas vezes é sacrificante. Quando a Andresa me ouviu dar aula sobre moradores de rua para os alunos do Cibima, ela saiu e sentou debaixo da marquise do banco para conversar, quase de madrugada, com uma jovem de 16 anos grávida, viciada em drogas, que estava dormindo na rua. Quando ela percebeu que aquela moça estava grávida, ela levou aquela moça para morar com ela. E foi morar com ela, mendiga, cracuda, grávida. Estava morando com uma moça de 20 e poucos anos. Porque ela não ia deixar aquela criança ficar na rua.
levou para a clínica, cuidou, fez tudo que podia fazer. A criança nasceu, o pastor adotou a criança, filha da mulher que estava na rua. Por que essas histórias viram história e não é parte da nossa vida comum como igreja? Onde a gente participa das necessidades. Onde a gente ama e ama os estrangeiros, ama quem precisa. Quando a gente abre a nossa casa para receber. Quando um casal de 20 e poucos anos, recém-casado, escolhe que more com eles uma menina da família, sobrinha, que não tem onde ficar. E as pessoas aconselham para que não aconteça, porque, meu Deus, vocês são recém-casados, gente. Vai agora receber uma criança em casa? E quando na verdade isso é o quê? Senão a graça do Evangelho. Onde nós abrimos a nossa casa para receber quem precisa. Quando o pastor da igreja recebe o seminarista para morar com ele, você ganha nada com isso. Simplesmente porque entende que as nossas casas deveriam ser extensões do reino. As nossas casas deveriam ser extensões do reino. Onde há um lugar para refugiados, como já existiu ao longo da história do cristianismo, e venezuelanos encontrando morada na casa de crente. Quando nossas casas recebem mendigos. Quando as nossas casas recebem crianças abandonadas, recebem idosos, recebem estudantes de outros estados. Isso é absurdo para você? O autor tenta nos motivar a coisas absurdas dizendo o seguinte: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Ele está citando casos do Antigo Testamento e da própria cultura judaica. Os casos mais conhecidos é de Abraão e Sara, é de Ló, que receberam homens em casa que eram anjos e eles não sabiam, mas talvez pudesse citar aqui Gideão, ou então casos de fora da Bíblia, mais comuns na cultura judaica, como de Manoá e de Tobias. Homens foram recebidos, na verdade eles eram figuras angelicais. Anjos foram recebidos através do exercício da hospitalidade. Veja, alguns olham para isso e dizem: Iago, ele está falando do Antigo Testamento. Então o que ele está dizendo? A hospitalidade é uma coisa boa, receber estranhos, mesmo que isso seja arriscado muitas vezes, é uma coisa boa. Por quê? Porque fazendo isso no Antigo Testamento, anjos foram acolhidos. E eu acho que esse argumento não faz sentido. Não parece fazer sentido, porque se isso aconteceu no passado e não acontece hoje, então qual é a razão de usar isso para motivar cristãos para fazerem isso agora? Tudo bem, a hospitalidade foi boa no passado, hoje é outra coisa. Muitos teólogos dizem que hoje ainda anjos se manifestam e podem aparecer no mundo em forma encarnada, como apareceu no Antigo Testamento. Se isso é certo ou não, aí fica para a sua compreensão teológica. Mas de fato, há uma espiritualidade na hospitalidade. Deus enviou anjos para se hospedarem na casa de crentes. Mas existe algo um pouco maior do que isso. Ao hospedar um estrangeiro, ao hospedar um necessitado, ao receber um estudante, ao receber um parente que precisa de ajuda, ao receber um membro da igreja que está em desgraça, existe algo um pouco maior. Está em Mateus 25, você pode anotar na sua Bíblia aí se você quiser ler depois. Tudo que nós fazemos aos pequenos, aos necessitados, aos estrangeiros, aos fracos, aos presos, claro, podemos receber anjos, diz o autor aos Hebreus, mas Jesus diz algo muito mais sério: nós certamente recebemos a Cristo. Você deve conhecer esse texto, Mateus 25, 34 a 40, diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, falando aqui sobre o juízo final: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome. Aqui é Deus falando. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos? Ou nu e vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Eles não sabiam. Deus diz: vocês fizeram isso por mim. E eles nem sabiam quando foi. E o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Quando nós abrimos a nossa vida a quem precisa, nós estamos fazendo ao próprio Senhor. Aquele velho ditado: quem empresta ao pobre dá a Deus, né? Quem dá ao pobre presta a Deus. A gente tem que lembrar que o nosso trabalho, o nosso amor às pessoas é uma manifestação daquilo que nós temos por Jesus.
E Jesus se identifica com o necessitado, esperando que nós, como cidadãos do reino do amor, possamos dar esse amor àqueles com quem Jesus usa de exemplo para si mesmo. Quando abrimos nossa casa para quem precisa e fazemos da nossa casa uma extensão do reino, nós recebemos Jesus na nossa casa. Nós hospedamos Jesus. Nós hospedamos Jesus. Nós recebemos Cristo na nossa cama, nós alimentamos Cristo na nossa mesa. É uma oportunidade, irmãos, pelas quais deveríamos nos estapear para ter. Às vezes a gente tem que ficar caçando, pedindo, implorando para achar uma dormida para um missionário na casa de alguém da igreja. Quanto mais a gente abrir nossa vida para pessoas que talvez a gente nem conheça, que acabaram de aparecer na nossa vida, porque é arriscado para os meus filhos, pastor, é arriscado para minha esposa, eu sei. A história da Andressa é muito bonita. Uma criança foi tirada da rua, ela recebeu o mendigo em casa. Mas aí na igreja de um colega, o cara recebeu o mendigo matou ele. Queridos, talvez eu enterre algum de vocês, mas o amor do reino cobra um preço de morte. É abrir a nossa vida em sacrifício, é abrir a nossa vida para riscos. O bom samaritano poderia ter sido pego numa emboscada e morrido. Você olha para a história do bom samaritano e imagina aqueles que se colocam do outro lado da rua, diz, Deus me livre, eu lá vou me envolver agora com o cara aqui na rua, e a gente diz, que povo maldoso, né? Mas eu nunca parei numa estrada com um carro lá quebrado, porque eu sempre acho que vou me matar. Nunca, jamais. Se eu estou num carro na estrada e tem um outro carro quebrado, eu acho que vão me pegar e vão me matar. É para me roubar, o que é que seja, eu vou me embora. Mas houve alguém que colocou a vida em risco para cuidar de alguém que poderia ser realmente alguém necessitado. Veja, eu não quero lhe convidar à insensatez, eu não quero lhe convidar a riscos tolos, nem a sacrifícios juvenis. Eu quero lhe convidar a colocar no seu coração que a sua vida precisa caminhar paulatinamente para ser mais aberta, a fazer da sua vida algo que possa representar o cuidado do reino. Veja quantas vezes você já bateu com a cara na porta de Jesus. Quantas vezes você já impediu que Jesus limpasse seu para-brisa e não se envolveu com aquela realidade? Quantas vezes você deu R$2 para se livrar de Jesus pedindo alguma coisa na sua mesa? Quantas vezes você já disse para Jesus, perdoe? Hoje não, porque eu já várias. Eu tenho certeza que eu dei com a porta na cara de Jesus. O nosso coração precisa ser mais aberto para se envolver com realidades próximas da gente, para que nossa casa seja aberta aos viajantes, aos estrangeiros, aos que precisam do nosso encaminhamento. Porque no nosso egoísmo, porque nas nossas vidas tão importantes para nós mesmos, nas nossas rotinas e agendas, onde nós estamos no centro, a gente se protege tanto e tem ótimas desculpas para se proteger dos perigos da vida, que a gente não vai lá. E aquele menino pedindo R$2 é alguém que não precisa dos seus R$2, precisa do seu tempo, da sua atenção, do seu engajamento. Aquele mendigo na sua porta pedindo um alimento, não é alguém que tem que ganhar ali o seu quilo de arroz para ir embora, ou então passa outro dia, é alguém que envolve a sua participação. E se você chamar para comer com você? Um professor do seminário contando de uma vez que foi assaltado, levaram o relógio e a aliança dele. 1 ano depois alguém toca a campanha dele pedindo comida, ele sai e ele lembra, era o assaltante. O assaltante diz, ei cara, ele disse para o assaltante, ei cara, tu me roubou faz 1 ano, levou meu celular e minha aliança. O cara quis dizer, não, calma aí, bora almoçar? E ele entra em casa, almoça, está na igreja hoje com ele. Como é que o nosso coração está preparado para aquilo que sai do comum? Porque o amor no reino é um amor sobrenatural. O mundo olha para nós e diz que é um bando de doido. Mas não era isso não que eles deveriam achar? Se nós estamos vivendo por valores muito superiores a esse, se nós estamos abrindo a nossa vida para coisas sobrenaturais, se a gente quer amar de uma forma que represente o reino do próprio Deus que se entregou e morreu por nós, você entende que você adora um Deus que morreu? Ele não veio para cá e assinou um documento, ele morreu, sabe o que é? Morreu. Deus veio, encarnou e morreu. E a gente não pode ficar em risco para amar quem precisa, porque a gente tem medo de estar, na verdade, ajudando um salafrário.
Pois se envolva mais, pois descubra mais, pois participe mais. Vá na casa. Vá na casa, receba na sua casa. Se a sua casa não é um lar para os estranhos, a sua casa se torna só um altar para a sua ganância. Se sua casa não é uma extensão do reino de Deus, a sua casa é reino de quem? Veja, você não consegue receber um irmão da igreja se ele não avisar 3 dias antes para você fazer sua faxina geral. Você não consegue receber um culto de família porque você acha que sua parede não está bem pintada o bastante. Você não consegue receber pessoas da igreja porque você acha que sabe, eu não consigo ir na casa de alguns irmãos porque nunca está limpo, eu não sei o que é isso. Eu pago a diarista. Mas deixa eu ir lá cuidar da sua vida? Deixa eu ir lá abençoar você e seu marido, ouvir o que está acontecendo? Mas parece que nossos lares são os nossos redutinhos que ninguém pode nunca chegar perto. A igreja não pode participar, ninguém pode entrar na sua vida, ninguém pode saber o que acontece. Se nós não conseguimos ser abertos a uma visita pastoral, se a gente não consegue ser aberto à participação da vida da igreja, como os nossos lares vão se abrir ao estrangeiro, ao estranho, ao que não é nosso? Nunca, jamais isso vai acontecer. Se a gente não consegue exercer amor fraternal com as nossas casas, quanto mais amar os de fora. Isso fica para a história, fica para os cristãos do primeiro século, fica para pentecostais exagerados do período pós-reforma. Para a gente não, a gente é limpinho demais para isso. Minha cama é limpinha demais para isso, minha segurança é limpinha demais para isso, minha vida financeira é regrada demais para isso. Não dá para eu me envolver. Quando o texto diz que muitos acolhem anjos ao abrirem seus lares para serem extensões do reino de Deus. Em terceiro lugar, o texto fala daqueles que estão presos e maltratados. Fala dos perseguidos. Ele diz: lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles. Dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem maltratados. Veja, querido, o texto fala sobre prisão. E ser preso naquele tempo é muito diferente do que é ser preso agora. Comida, roupa, remédio não era algo fornecido na cadeia. Uma pequena porção de pão e água deveria ser distribuída uma vez por dia, mas às vezes as autoridades até retinham esse pouco de comida como punição. Geralmente, os familiares, os amigos do preso iam até lá levar alguma comida, iam até lá levar algum remédio. E eles precisavam, então, dessas visitas, dessa participação. Por isso que ele diz: lembrem-se dos presos. Eles precisam de vocês lá. E aqui ele está falando dos presos cristãos, que eram presos por causa da própria fé. Mas veja, em um contexto de perseguição, os presos que foram presos por serem crentes, recebendo visitas de outros crentes para entregar alimento e comida, dá muito na vista. Porque eu fui preso por ser crente. Aí vai alguém lá me ajudar e pergunta: você é da família dele? Você é da casa dele? Mora com ele? Por que você conhece ele da onde? Tá vindo aqui por quê? Dá comida, roupa para ele. Aí sabe o que acontecia? Ele era preso também. E sabe o que as igrejas precisavam fazer? Escolher quem vai ser o próximo preso, para servir o preso que está lá. E o autor diz: lembrem-se dos presos, como se vocês estivessem presos com eles. É um nível de empatia e de participação no sofrimento que parece estranho para a gente. O texto fala: lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Dentre os presos, também existem aqueles que sofrem maus tratos. Literalmente, são torturados, aqui no texto. Querido, ser preso no século I era uma desgraça. Não tinha janela, não possuíam camas, não possuíam ventilação, dormiam com as pernas num tronco, tudo era pequeno, apertado, úmido, fedorento, escuro. Luciano, um autor do período primitivo, escreveu que os prisioneiros viviam na miséria de um espaço apertado, com barulho de correntes, dificultando o sono. O filho de Alexandria disse que os carcereiros eram escolhidos por serem impiedosos, por natureza, e endurecidos pela prática, brutalizados dia a dia pela violência e crueldade. Aí Paulo escreve em Colossenses 4,18: lembrem das minhas algemas. Nós temos irmãos que são presos aqui, que estão sendo torturados, e então o que se espera é que eles possam ir, se colocar no lugar, como se fossem presos com eles, como se fossem torturados com eles. A gente está disposto a esse nível de empatia?
Porque esse é um serviço que custa caro. A gente não consegue ir servir na congregação, que a gente volta no mesmo dia no carro no ar-condicionado. A gente não consegue participar de algumas atividades da igreja. A gente tem um multirão para limpar aqui do lado e vem meia dúzia de homens. Você arruma desculpa para não varrer o chão. Caramba! É varrer o chão da igreja para a gente poder não pisar no cocô do gato aqui no domingo. Os cristãos tinham que escolher quem ia ser o preso da semana. Tu entende isso? Reunião, diretoria aqui da igreja, senta na assembleia e diz, irmão, é o seguinte, já está preso ali, prenderam Jonathan, prenderam Israel, eles estão com fome já, deve fazer uns 3 dias, quem pode ir lá ser preso para levar comida para eles? Qual é a mão que levanta na assembleia? Se nós não conseguimos nos engajar com o básico, se a gente não consegue viver um cristianismo de amor do reino no simples, e a gente é comissionado a se deixar prender, a sentir no nosso coração uma participação tão íntima com a dor do outro, que a gente se deixa literalmente entrar no lugar do outro. Hoje eles diziam, se precisar eu sou preso junto, se precisar eu sou torturado junto. A gente não tem tempo de fazer um discipulado. Eles se deixavam ir para a cadeia, irmãos. Quão distantes nós estamos do evangelho dos primeiros homens. Quão distante nós estamos da vida de fé da igreja que foi fundada por Cristo Jesus. Nós somos todos culpados do pecado de domesticar o nosso cristianismo. Todos queremos o evangelho para a vida comum e nós não queremos sair da vida comum. Fazer coisas absurdas, fazer coisas que parecem imprudentes, mas fazer por um amor que provém de um reino que não é desse mundo. Se nós não internalizarmos isso no nosso coração, vamos passar a vida vindo para a igreja e nós não vamos fazer nenhuma diferença na nossa família, na nossa comunidade, no nosso grupo de amigos, na nossa própria igreja. Nós vamos passar por esse mundo inúteis, em vão, cantando música no domingo, ouvindo um sermão, passando maquiagem, botando a social para vir domingo, e é só isso. É só isso. Qual é o impacto que a gente gera na sociedade se nós não vivermos a vida do reino? Se nós não nos colocarmos no lugar do próximo? A história do samaritano é uma loucura. O samaritano, ele está num caminho que era conhecido como a Via Sangrenta. Era o lugar mais perigoso ali da Galileia. Há um homem deitado no chão, era muito comum colocar viajantes, colocar pessoas fingindo que estavam doentes, fingindo que estavam machucadas, para poder pegar viajantes em armadilhas. O sacerdote passa direto, o levita passa direto, vem um samaritano, que é um homem de segunda classe, se coloca à disposição. Jesus conta essa história porque perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento. Aí Jesus cita o Levítico, os maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí quem perguntou, safado que nem nós, diz, mas quem é o próximo? Tem que amar o próximo como a si mesmo. Mas quem é o meu próximo? O safado queria fazer parecer que não, eu tenho que amar o próximo como a mim, mas o próximo não é todo mundo. O próximo é só alguns. Aí Jesus conta essa história e pergunta assim, de quem o samaritano se fez próximo? E Jesus inverte a questão, porque a questão não é identificar quem são os próximos, a questão é, eu devo me fazer próximo, eu devo me colocar em risco em favor de quem precisa. Veja, irmãos, quando a gente tem na nossa igreja um missionário que se prepara para o mundo árabe, que está disposto a pegar sua esposa, sua filha e se meter no mundo aí, onde talvez ele seja morto por pregar o evangelho, isso tinha que dar para a gente um senso de encantamento. Está aqui hoje, Tiago, Germana, Cecília estão aqui. Em 10 anos a gente pode ter a notícia que foram decapitados no mundo árabe. E a gente trata como se fosse um eventozinho, tá o Tiaguinho, Tiaguinho, que legal, vamos para a obra missionária. Vocês sentem o peso do que significa você entregar sua vida para Cristo Jesus, adorar um Deus que foi crucificado na cruz romana, e sentir o peso do evangelho, quando a gente tem na nossa igreja exemplos de obra missionária, de pessoas dispostas a se entregar para o reino de fato, e você é satisfeito com a vida cristã que leva, porque oferta um pouquinho mais, porque eu venho para o culto de oração, pastor, quero uma estrelinha na testa, nunca faltei uma EBD. Meu querido, por que a gente não se envolve com o que é sobrenatural?
Por que a gente não se envolve mais com o que está fora do comum? Por que a gente não se envolve mais com aquilo que nos tira do conforto? Você não tem que ir para o mundo árabe hoje, meu filho. Você não tem que, então, pastor, eu vou na Praça do Ferreira com o meu carro, vou botar 15 mendigos lá dentro e só vou dormir nos meios dos mendigos agora. Não precisa você tentar de forma juvenil fazer alguma loucura para tentar fazer valer o que eu estou dizendo. Mas quando a Dona Maria, que não conhecia o pai, quis encontrar o pai e foi procurar o pai e descobriu que o pai estava dormindo na Praça do Ferreira, ela não conseguiu ver o velho ali e levou para casa para morar com ela. E depois, quando ela estava andando na rua, ela viu um velho na rua. E aquilo que antes era parte da paisagem virou uma pessoa, porque agora o pai dela estava na rua como um mendigo pedindo esmola. Ela pegou aquele velho desconhecido e levou para casa. Quando tinha 13 a 14 idosos morando com ela, o marido não aguentou e largou a esposa. Foi embora. Ela juntou duas irmãs e fez um abrigo de idosos. E claro, o nosso coração precisa queimar em direção a coisas que possam ir além daquilo que é normal. Por que é que os antigos sonhos para Deus do teu coração se apagaram tão rápido? Por que é que os sonhos de coisas sobrenaturais, de coisas fora do normais, de entregas a Deus que às vezes pareciam só ímpetos juvenis, morreram na juventude? Por que é que o teu coração não pode queimar de novo para pensar em alguma coisa com a tua vida que possa fazer a tua vida valer mais para o reino? Quem é o teu próximo? Quem é aquele a quem você pode se fazer próximo? Em quarto lugar, ele fala de amor agora ao cônjuge. Ele diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Veja, ele poderia ter citado muitos pecados aqui, mas ele do nada fala sobre adultério e sobre imoralidade. E é interessante que ele fala isso, porque fidelidade conjugal e pureza sexual faz parte do que significa amor ao próximo. Eu tenho que amar os irmãos da igreja, eu tenho que amar os estrangeiros, eu tenho que amar os irmãos que estão em perseguição, eu tenho que amar o meu cônjuge. O reino de Deus, o reino do amor, é o reino onde aquele que está na nossa casa tem que ser o nosso principal alvo de amor. Ele está falando de amor ao próximo, daqui a pouco ele fala de avareza. Ele daqui a pouco vai falar sobre dinheiro, sobre a nossa ganância de ter as coisas para nós, de querer ter mais e mais, não se contentar com o que a gente tem. O que é o adultério, senão um tipo de ganância, onde eu não me contento com o que eu tenho, e eu quero mais do que aquilo que Deus me deu. Onde eu não me contento com aquilo que me foi dado por Deus, e eu procuro coisas além daquilo que Deus me deu. O adúltero é um avarento. O adúltero é alguém que foge daquilo que o reino tenta impor sobre nós. O casamento deve ser honrado por todos. O texto diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Todos. Deve ser honrado entre casados e solteiros, entre o marido e a mulher. O casamento, o casado honra o matrimônio sendo fiel à sua esposa, sendo fiel ao seu marido. O solteiro honra o matrimônio se guardando para o matrimônio. A fidelidade conjugal é o amor do reino. E se vivemos no reino, vivemos entregues à ideia de que somos de um só marido ou de uma só esposa. A sua pureza sexual mostra como você foi alcançado como parte desse reino, tanto os casados quanto os solteiros. O juízo de Deus cai sobre aqueles que não amam as suas esposas ou seus maridos, porque o reino é um reino de fidelidade, é um reino de entrega. Quantas vezes não ouvi de maridos ou de esposas: não, eu amo meu marido, foi só uma fraqueza. Eu amo a minha esposa, foi só uma fraqueza. E desculpa, querido, o amor do reino não é esse amor que se dá à imoralidade ou ao adultério. Talvez haja ainda uma fagulha de amor, mas esse amor precisa amadurecer, crescer, se transformar em outra coisa. Porque não dá para separar fidelidade de amor, não dá para separar pureza de amor. Solteiros, quando vocês se entregam à satisfação sexual, à imoralidade, você desonra o casamento. Você desonra o casamento como instituição e você desonra o seu casamento. Você está traindo por antecipação. Você já está traindo aquele com quem você deveria estar e não está. Quando você, jovem, faz sexo no namoro, você está transando com a mulher de outro. Vai ser de outro algum dia, não vai ser sua. Quando você está com seu marido, com sua esposa, você está com aquele que é seu. Mas veja, você está beijando alguém, você está transando com alguém a quem você não deu a vida. Você não está vivendo o amor do reino. É o amor do mundo.
É o amor caído, é um amor falso, é um amor de satisfação de prazeres e desejos, não é o amor do reino de Deus. Vão tentar te convencer de que tudo é bom se for baseado no amor. Mentira, porque existem amores falsos, existem amores errados, existem amores que são contra Deus. Os ímpios amam o mal, existem amores que são odiosos. A cultura tenta pintar a maravilha, a beleza do amor adolescente, do sexo antes do casamento, da beleza da vida, né, de você vai assistir a novela e você está torcendo pelo divórcio, querendo que a mulher fique com o amante, porque o marido é um canalha e o amante é tão bonzinho. E você assiste o filme infanto-juvenil e tá aquele casal que não é casado, de namoradinhos, e vão ter, que coisa foi, é Satanás ali, é o diabo, fazendo a gente acreditar que o amor do mundo é amor de fato, quando não é. O amor de Deus é o amor do reino, é o amor da pureza, é o amor de você se guarda, é o amor de você espera. É o amor onde muitas vezes a gente vai ter que dizer: me perdoe, eu não me guardei para você. Porque o amor do reino é um amor onde a gente se guarda. Deus julgará impuros e adúlteros. Deus julgará. Não queira abraçar o amor errado, o amor falso. Não queira abraçar os amores do mundo. Ame o cônjuge, ame o casamento. Seja aquele que você já tem, seja aquele que você terá. Já se guarde, já se proteja. Fuja dos amores do mundo. Não deixe que um amor de fora do reino te cative. Pastor, mas eu estou apaixonado. Pois fuja. Desapaixone, caia fora. Lute com o sentimento. Abrace o amor do reino, porque o amor do reino é um amor de exclusividade e de pureza. O seu adultério, então, não é simples questão de sentimento. O seu adultério é uma questão de reino. Você está se afastando do reino. Você está indo para debaixo de outro rei. Não brinca com os convites dos reinos inimigos. Não deserda do teu exército. Continua na tua batalha. Uma batalha de fidelidade e de pureza. Por fim, ele fala sobre amar com contentamento. Ele cita amores positivos, então ele cita amores negativos com contraparte positiva. Ele fala de amar o cônjuge, ao invés de amar, né, o adultério, o divórcio, a impureza. Então ele fala sobre amar o dinheiro como também uma coisa negativa. Ele diz que a vida de vocês seja isenta de avareza. Né? Avareza no grego é aphilargos. Eu nunca cito palavras no grego, mas só para você saber que tem lá Filadelfos, né? Filoxenia, que a gente tem aphilargos, as palavras que têm raízes muito parecidas falando de amor. O amor ao dinheiro é justamente o contrário do amor ao próximo. O amor ao dinheiro é o contrário do amor ao estrangeiro. O amor ao dinheiro é o contrário do amor ao perseguido. Nós amamos nosso conforto, amamos nossas seguranças, nós amamos a facilidade que os recursos nos dão, criamos economias e não confiamos que Deus pode nos sustentar. Não amamos porque amamos o conforto. Não amamos porque amamos nosso reino econômico, acadêmico, familiar, de rotina, aquilo que a gente estabeleceu para a gente. A gente mal consegue ofertar uma lavagem de chão para a igreja. A gente mal consegue ofertar uma limpeza de salinha para as crianças no domingo. E a gente vive para nós, vive avarentos. O texto manda a gente se contentar. Se contenta com o que você tem. Essa é a última coisa que a cultura tem para nos dizer. O marketing digital, os coachings de Instagram tentam nos convencer de que a gente precisa de uma vida melhor, progredir. É o trabalho depois do trabalho. A gente precisa sempre de mais. A gente não pode ficar comendo da mão do outro. Temos que ter o nosso próprio negócio, fazer o nosso primeiro 1 milhão. E tentam convencer de novo, que a gente precisa de mais. E queridos, os recursos são muito bons. Deus nos dá recursos. O problema é quando a gente vive sem contentamento. É quando o que temos não é o bastante. É quando ao invés de enriquecermos, porque queremos ajudar mais, porque queremos servir mais, porque trabalhamos bem e os recursos vieram, a gente simplesmente vive descontente e trabalha sempre desejando mais e ter mais, porque a gente nunca acha que tem o bastante. Que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse. E aqui ele parafraseia vários textos do Antigo Testamento, como Gênesis 28, Deuteronômio 31, Josué 1. De maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Deus está conosco, a gente não precisa da segurança das riquezas. Se você tirar seu extrato bancário, está escrito Jesus Cristo. Não precisa de mais nada. O teu seguro de vida se chama Jeová Triuno.
Nós temos já um Deus que está conosco. Nós não precisamos confiar nas riquezas. Nós não precisamos confiar nas posses. Claro, nós podemos ter uma boa administração financeira. Claro, nós podemos viver usando bem os recursos. Amém, isso é maravilhoso. Mas a nossa confiança não está nisso. A nossa segurança não está nisso. Você é rico hoje, amanhã acabou tudo. Mas quando nossa segurança está em Cristo Jesus, quando a gente ama algo que está além de nós, ao invés de amarmos as riquezas, a gente encontra segurança, e uma segurança que contribui para o reino. Assim afirmemos confiantemente, disse o Salmo 118, verso 6. O Senhor é meu auxílio, não temerei. O que é que alguém me pode fazer? O Senhor é meu auxílio, o que temerei? O que é que alguém me pode fazer? Queridos, amar custa caro. Amar dói. Mas se a gente é contente com o que tem e entende que o Senhor é o nosso auxílio, a gente larga os nossos próprios reinos de ganância. A gente oferta, a gente gasta a nossa vida, a gente dá o nosso tempo. Eu vi neopentecostais darem tudo o que tinham, porque acreditaram que Deus poderia recompensá-los com mais dinheiro. Eu vi, com esses olhos que a terra há de comer, o diácono vender seu carro e entregar no cestinho da igreja, porque acreditava numa promessa mentirosa de que se ele ofertasse, Deus ia dar mais para ele. E motivados por ganância, por uma ganância pecaminosa e por líderes abusivos, homens davam tudo. Veja, por que é que nós que somos motivados pelo amor do reino, fazemos tão menos, tão pouco? A Manaim, nesses 6 anos que eu estou aqui, quintuplicou de tamanho. Somos 5 vezes maior. Nossa receita aumentou quase nada. Podemos fazer muito pouco. Nós nos reunimos ao céu aberto, porque a gente não consegue dinheiro para fazer um diabo de uma tenda sobre isso aqui. A gente tem gente em pé, porque é uma loucura para comprar umas cadeiras. Por quê? Porque os nossos reinos são mais importantes que o reino de Deus. É luta para poder aumentar o sustento do missionário. É luta para poder fazer uma viagem missionária. É luta para fazer a feira em Oance. E é o tempo todo vindo se humilhar para a igreja. Gente, contribui financeiramente, porque o reino de Deus é importante. E a gente, claro, batalha para poder sustentar a nossa casa, pagar a conta de luz. Às vezes a gente não tem muito recurso. Mas será que o nosso coração realmente tem sido um coração que ama no nível do amor do reino? Que olha para fora. Homens motivados por ganância fazem muito mais do que nós que temos uma boa teologia. O que é isso? A boa teologia mata então nossa generosidade? Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente se acostuma com um amor que não é do reino. Eu não quero constrangê-lo a um ritual maluco de você tirar tudo e entregar aqui efusivamente. Eu estou querendo lhe motivar a olhar se a sua vida é uma vida de generosidade. É uma vida de entrega, de sacrifício. Acho que eu nunca contei essa história na minha vida para ninguém. Publicamente, assim, talvez um outro amigo saiba. Quando eu me casei, eu era missionário de uma agência missionária de Brasília. Eu pregava em escolas em Fortaleza. Com cerca de 6, 7 meses de casado, a agência que nos sustentava parou de nos sustentar. Então me encontrei recém-casado, sem emprego. Eu tinha 2 meses ali ainda de seguro de que eu ia receber alguma coisa, daí eu tinha que me virar. Recém-casado, no meio do seminário, eu fui para onde as pessoas vão, geralmente fui para o centro e entregar currículo atrás de emprego. Consegui emprego vendendo livro. Fui vendedor, numa livraria bíblica aqui da cidade. E gostava do meu trabalho, acordava cedo, ia lá, assim, gostava do meu trabalho, é um jeito exagerado, muito bondoso de falar. Era uma porcaria o meu trabalho. Mas assim, eu gostava de ter um trabalho, era isso, gostava de ter um trabalho. Gostava de não morrer de fome. Então, graças a Deus, eu saía de casa de manhã. Era um trabalho um pouco cansativo, um pouco frustrante, mas era o que Deus tinha me dado. Mas eu era missionário, e eu tinha deixado de ser missionário para ser um profissional. Amém, Deus seja louvado. Mas não era aquilo para o qual eu estava me preparando. À época, a gente já possuía a academia de missionários. Eu tinha uma aluna, na época eu não sabia de onde, chamada Silvia. A Silvia mandou mensagem: eu nunca mais te vi dar aula na escola, ou os professores estão dando aula, por que você não aparece mais? Eu disse: não, é porque eu trabalho no sábado agora. Mas trabalha por quê? Aí eu meio que expliquei a história. Ela disse: quanto é que você ganha? Eu ganho R$1.000. Acho que era 1.018, um valor assim. Eu ganho R$1.000. Eu vou fazer o seguinte: eu vou te mandar R$1.000 todo mês por um ano. Você sai do emprego e você vai voltar para ser missionário. Eu sei lá quem é essa mulher, meu irmão. Eu vou confiar num negócio desse de internet, nem doido. Eu conversei com minha mulher e tal. Disse: não, querida, agradeço seu carinho, mas assim, eu não lhe conheço. Eu tenho que sair do meu emprego, que sustenta a minha casa, para voltar à obra. Eu quero voltar para a obra missionária, mas é uma confiança muito grande que eu tenho que ter em você. Que você todo mês vai me mandar um dinheiro, não vai falhar.
É muito dinheiro, né? Ela tá tudo bem, me passa sua conta bancária, eu quero mandar uma oferta. Tudo bem, oferta, né? Lascado, pobre, recém-casado, não dispensa nada. Mandei ali minha continha no Bradesco. No outro dia ela me manda um extrato, R$12 mil. E tá aqui 1 ano de salário para você. Você pode sair, fica 1 ano sendo missionário. Eu disse para Isa, amor, uma ricaça encontrou a gente. Ela disse, transferiu, tinha 12 mil conto, transferiu. Não é? Que coisa maravilhosa. Queridos, aquele foi o ano que eu mais me dediquei à obra de Deus na minha vida. Eu lembrava, a mulher está me sustentando, Deus, o dinheiro de Deus está me sustentando para poder servir na obra missionária. Voltei para o GAP, voltei a pregar nas escolas, dar aula, me dediquei muito ao reino de Deus. Foi nesse período, mais ou menos, perto do fim desse período, que o Dr. Veras me convidou junto com a Manaim para vir para cá. Aí depois eu conheci a Silvia. A Silvia não era rica. A Silvia pegou um empréstimo no banco para me mandar aquele dinheiro. Se eu soubesse, eu nunca tinha aceitado. É minha amiga hoje, a Silvia. Conheço a filha dela, a gente se conheceu pessoalmente, já fui lá na casa dela, a gente tem um ótimo relacionamento. Ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, no meu ministério. Mas era uma mulher comum, de recursos comuns, que deu uma de doida. Deu uma de doida porque queria contribuir com o reino de Deus. Queridos, eu acho que a gente precisa dar mais uma de doido de vez em quando. Não estou mandando de novo, eu não quero que você me interprete mal. A gente vive numa cultura de pastores que falam de dinheiro de forma tão escandalosa para conseguir mais recursos e tal. Eu não quero que você chegue aqui amanhã e me venda seu carro e me dê o dinheiro no meu bolso, certo? Eu quero que você imagine como você pode se sacrificar mais no amor do reino para contribuir para a obra. Quantos missionários nós não temos? Quantas realidades não estão à nossa volta para que a gente possa alcançar e servir? Talvez a gente possa dar mais, viver um estilo de vida menor. A gente não pode ganhar R$1 a mais, que a gente já tem um destino para aquele dinheiro. Talvez o destino deve ser a obra missionária. Talvez deve ser o cuidado com os pobres. Talvez deve ser ajudar aqueles que precisam. Porque, queridos, Eclesiastes 5:10 diz que quem ama o dinheiro jamais se farta. Quem ama a abundância nunca fica satisfeito com o que ganha. Se a gente ama o dinheiro ao invés de amar o reino, a gente vai ser sucumbido pelo dinheiro que tem. Tenham cuidado, irmãos, para que a sua alma não seja sucumbida pela ganância. O modo como nós amamos mostra justamente aquilo que nós somos. Todos nós somos culpados do crime de domesticar o cristianismo. Está fácil demais. Está mole demais. Está simples demais. Custa muito pouco. Tem custado muito pouco. A gente deveria estar morrendo, literalmente. Perseguidos. Em cavernas, escondidos, no calor. A gente fica todo preocupadinho porque pode chover. Os cristãos ao longo da história ficavam muito preocupadinhos porque podiam morrer. As pessoas às vezes vêm para a igreja e não voltam porque estava lotadinho, não deu para sentar. Às vezes as pessoas ficam incomodadas pelo jeito que foram cumprimentadas. Eu não gosto daquela igreja, essa linha de crianças não tem muita estrutura. Sabe onde é que não tinha estrutura? Nas catacumbas, onde os cristãos se reuniam escondidos do Império Romano. Para a gente está muito fácil. E se está fácil, é a oportunidade que Deus está nos dando para que nós possamos escolher onde ser difícil. Deveria doer. Ser cristão deveria doer mais, deveria cobrar mais. E se nós não estamos sendo perseguidos pelo Império Romano, se não se impõe perseguição sobre nós deveríamos com sabedoria aprender a gerenciar a vida que Deus nos deu para sacrificar, para gastar, para nos doar, para perdoar, para servir, para amar. Você solteiro, 1 Coríntios 7 diz que você deveria estar dedicado ao reino de Deus de forma especial. O casado, ele está dividido entre ele e a família. Você solteiro, você está solteiro, Deus te manteve solteiro até aqui, para que você possa ter mais tempo para o reino. Como é que você está vivendo a sua vida? Para o reino. Gastando o seu tempo livre. É só para ganhar dinheiro, é só para se preparar profissionalmente, é só para o concurso, é só para a faculdade, é só para estar entre os melhores nas coisas aí desse mundo. E quanto nós nos entregamos ao reino? Deus está nos dando a oportunidade de saber onde nos sacrificar. Boa parte das vezes, a gente tem que saber como ser cristão na vida comum, mas a gente não pode se contentar só com a vida comum. A gente tem que olhar e procurar onde podemos ir além. Permitam-me concluir, eu já estou me delongando bastante. O que é que marca um verdadeiro cristão? O que é que marca um crente? São as nossas roupas? São as nossas músicas? É o nosso voto? É uma corrente no pescoço? É uma camiseta com versículo? É um adesivo no carro? O que nos marca como cristãos é o amor.
É o que Jesus diz em João 13:35. Eles saberão que nós somos de Deus por verem como nós nos amamos. E se nós não nos amamos de forma sobrenatural, se um descrente não vem aqui e fica assustado, alguma coisa está errada com a gente. Se o modo como nós tratamos quem nos ofende, se o modo como nós tratamos quem nos maltratou, se o modo como nós lidamos com o nosso dinheiro, se o modo como nós lidamos com os necessitados e os pobres, se o modo como nós lidamos com aqueles de nós que estão perseguidos, não for algo que assuste o mundo, nós ainda não estamos vivendo na sobrenaturalidade do amor do reino. Os 2 maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e nós devemos amar a Deus amando o próximo. Pastor, isso é muito pesado, pastor. Eu sei. E sempre ao fim dos sermões, eu sempre tento apresentar o Evangelho como a resposta àquilo que a gente não consegue fazer. Eu falho, eu não sou bastante, eu não consigo chegar lá, e por isso eu preciso do Cristo que conseguiu chegar lá, daquele que foi o amor perfeito. Nós não amamos como é o amor do reino, então nós precisamos daquele que é a própria encarnação do amor e que nos amou com perfeição para que possamos ser aceitos. É confiantes unicamente no amor de Cristo Jesus por nós que a gente pode viver nesse reino, porque nós não sabemos amar. Estamos longe, cada vez mais longe desse modelo perfeito e sacrificial de amor. Por isso precisamos olhar com o coração ardente para o amor que vem de Cristo Jesus. Mas veja, hoje não. Hoje não. A gente já está muito sabido em se esconder atrás do Evangelho. E a gente acaba usando o Evangelho como desculpa para ficar no mesmo lugar. Jesus morreu por mim, foi perfeito por mim, amou por mim. Está tudo bem. E não está não. Porque se nós somos comissionados a nos escondermos à luz daquele que é perfeito, nós também somos comissionados a tentar galgar o caminho daquele que é perfeito. O mesmo que nos santifica e nos traz em contato pleno com Deus, é aquele que nos convida a ser santos como Ele é santo. O mesmo que nos ama com perfeição e que nos aproxima dele baseado no seu amor, é aquele que nos comissiona para amar como Ele amou. Então não podemos se esconder atrás do Evangelho e desculpar a nossa falta de engajamento, a nossa falta de amor, a nossa falta de sacrifício na obra perfeita de Jesus. Paulo diz, então agora a gente vai pecar para a graça aumentar. Então agora, porque tudo é dado pela obra perfeita de Cristo, a gente vive de qualquer jeito. Não! É porque Ele nos comissiona, é porque Ele nos traz para perto de Deus, que a gente se esforça para andar no caminho que Ele andou. Então veja, não use o amor do Evangelho como desculpa para não amar no Evangelho. Não use a obra perfeita do amor de Jesus, que te limpa de todo pecado e que te justifica mesmo nas suas falhas de amor, para que você não lute com todo o teu sangue para amar como Cristo amou. Devemos entregar isso para o mundo, devemos entregar isso para os nossos irmãos, devemos entregar isso para os necessitados, devemos entregar isso para os nossos cônjuges, porque essa é a marca do verdadeiro cristão. Não é a placa da igreja, nem é só sua teologia, não é a corda que usa no pescoço, não é o linguajar que fala, é o amor. Se essa não é a nossa principal característica, se essa não é a nossa principal marca, como podemos ser do reino do amor? Se isso não é o que nós somos, pessoas que amam e amam sobrenaturalmente, como podemos se dizer membros do povo do amor, que seguem aquele que é o amor? Olhamos para muitas características e atributos de Deus e esquecemos que Ele ama, que Ele criou um reino de amor e que isso mostra quem somos. É tempo de arrependimento. É tempo de nos arrependermos, de avaliarmos nossa própria vida e de olharmos como podemos colocar em prática, na nossa própria realidade, formas cada vez mais fortes, cada vez mais participativas, cada vez mais engajadas de nos sacrificarmos em amar. Todos nós somos culpados do pecado de domesticar o nosso cristianismo. E só o poder do reino pode mudar os nossos corações.